Bom pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai começar a fazer os desafios do HackerRank em Python. Assim a gente vai ter um aprendizado maior da linguagem. Como a gente vai fazer a sequência desse vídeo? É o seguinte, primeiramente a gente vai ler uma parte pelo menos do desafio em português, para um maior entendimento. Depois a gente vai para um quadro ali que a gente vai escrever um fluxograma juntos. E depois a gente volta para o inglês aqui no site do HackerRank e escreve o código devidamente, né? Uma proposta do código. Claro que não tem uma resposta certa, absoluta, e também pode ser que a gente não faça da forma mais otimizada. O intuito desse vídeo realmente é aprender um pouquinho mais sobre Python. Vamos lá. Um dia extra é adicionado ao calendário quase a cada 4 anos, em 29 de fevereiro. E o dia é chamado Dia de Salto. Ele corrige o calendário pelo fato de que o nosso planeta leva aproximadamente 365,25 dias para orbitar o Sol. Um ano bissexto contém um dia bissexto. No calendário gregoriano, 3 condições são usadas para identificar os anos bissextos. O ano pode ser dividido igualmente por 4, é um ano bissexto, a menos que o ano pode ser dividido igualmente por 100, não é um ano bissexto, a menos que o ano também é divisível por 400, então é um ano bissexto. Então a gente tem essa questão, né, de essas várias condições, e a gente vai tentar escrever mais ou menos como ficaria um fluxograma, né? Primeiro, a gente tem a entrada do ano, né? A gente vai ter o ano. A gente vai se perguntar: divisível por 4? A gente vai ter duas possibilidades, né, pessoal? Sim, ele é divisível por 4. E não. Ele não é divisível por 4. Se ele não for divisível por 4, de cara a gente pode falar que ele não é bissexto. Se ele for divisível por 4, ele também pode ser divisível por 100. Aí a gente faz essa pergunta. Divisível por 100? Depois de fazer essa pergunta, a gente pode ter duas opções, né? Sim de novo e não. Se não for divisível por 100 e for divisível por 4, ele é bissexto. Agora, se ele for divisível por 100, a gente tem mais duas possibilidades. A gente tem mais duas possibilidades perguntando o seguinte: ele é divisível por 400? Aí a gente tem, ele pode ser divisível por sim, né? Pode ser divisível por 400 sim, ou ele não pode. Se ele não for divisível por 400 e for divisível por 4 e por 100, ele não é bissexto. E se ele for divisível por 400 também, ele é bissexto. Isso aqui conforme a lógica que o enunciado nos deu, né? Não estou tirando da minha cabeça nem nada. Então a gente tem basicamente esse mapa, esse fluxograma para seguir. A gente vem com um ano, é divisível por 4? Se não for, já não é bissexto e acabou. Se for divisível por 4, a gente pergunta se ele é divisível por 100. Se ele for, aí tem que perguntar também se ele é por 400. Se não for por 400, ele não é bissexto. Se for por 400, ele é bissexto. Se for divisível por 4 e não for por 100, ele é bissexto daí. Então, a gente tem esse ramo de possibilidade. E eu gostaria também de apresentar a vocês uma operação na matemática que a gente não vê nas escolas normalmente. Quando você vai fazer uma divisão, por exemplo, 4 divisível por 2, aqui dá 2, 2 vezes 2, 4, o resto vira 0. Quando o número ele é divisível por outro número, significa que o resto dessa divisão que a gente está fazendo é 0. Então, a gente sempre vai procurar o resto. Só que como é que a gente faz essa operação? Quando a gente está fazendo na mão, a gente tem que fazer essa conta aqui. Porém, o computador ele é um pouco mais esperto. A gente tem o operador lógico resto divisão. Então, se eu pegar 4 resto de divisão por 2, vai dar 0. Se eu pegar 5 resto de divisão por 2, vai dar 1. E aqui a gente tem um exemplo de operação divisível e outro exemplo de não divisível.
Então, quando a gente está perguntando se esse número, por exemplo, ele é divisível por 4, o que a gente está fazendo é fazendo essa comparação aqui, ó. A gente pega o ano, pega o resto da divisão e compara. 0 ou diferente de 0? Se for aqui, né, se der 0 esse resto de divisão, é divisível. Se der diferente de 0, não é divisível. Agora, sabendo de todos esses detalhes que eu mencionei anteriormente, a gente vai lá tentar escrever o nosso código. Então, vou dar um full screen aqui e vou mudar para inglês. E agora a gente vai tentar escrever a nossa lógica aqui. E aí, a gente começa com aquela decisão lógica bem famosa, você vai ver diversas vezes na programação, que é o if. If, resto de divisão do year por 4 for 0, então a gente tem uma tomada de decisão, né? Que seria essa primeira pergunta. Se sim, eu vou deixar um else aqui. Se sim, a gente vai ter o leap, que seria o ano, true. E se não, o leap vai dar igual a false. Perfeito? Aí agora aqui dentro, se der true, né? Se for sim, é divisível por 100? Vamos fazer essa pergunta para o nosso ano. Ele é divisível por 100? A gente tem outra lógica aqui. Se ele não for, ele é bissexto. Então, leap igual a true. E se ele for divisível por 100, a gente tem que fazer outra pergunta que é divisível por 400. Então, vamos lá. If year, resto de divisão por 400 for igual a 0, a gente tem mais outras duas condições. Se sim, ele é bissexto. Então, leap tem que ser igual a true. Se não, ele não é bissexto. Então, perfeitamente. Vamos colocar false. E aí a gente tem nossa arvorezinha aqui com essas opções. A gente poderia reescrever esse código a ponto de tentar pegar só as condições onde o ano é bissexto, né? Então a gente poderia reescrever de uma forma bem mais simplificada. Inclusive, se você quiser fazer isso, deixa nos comentários a forma mais simplificada. Eu vou dar uma verificada, talvez eu até poste lá para você dar uma olhada. Eu já tenho outra forma aqui simplificada. Mas, se a gente fosse escrever de forma assim, tentando abranger todos os cenários e sempre entrasse nesses tomadas de decisões, ficaria assim o nosso código, né? Então é basicamente isso, gente. Vamos tentar aqui, vamos dar um submit code aqui e ver se deu certo. Prontinho, deu certo. A nossa lógica está certa e é basicamente esse o vídeo. Por favor, se inscreva no canal se você quiser mais resoluções como esta. Nos comentários eu vou estar atento. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima.